Olá, a paz do Senhor, professores da Escola Bíblica. Eu me chamo Andressa e é muito bom estar mais uma vez com vocês aqui para trazer algumas dicas, algumas sugestões simples para a aula da classe dos juniores. Hoje eu trouxe algumas ideias para a lição de número 9, que ela tem por título Uma Pequena Semente. O objetivo dessa lição é ensinar que o reino de Deus parecia ser pequeno no começo, mas logo se espalhou com poder e força. O versículo para a memorização se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 7. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Essa lição, ela fala sobre a parábola que Jesus ensina a respeito do funcionamento do reino de Deus. E ele compara o reino de Deus à semente de mostarda e também ao fermento. Então é interessante que antes de tudo você tente providenciar algumas sementes de mostarda para que os alunos possam ter uma melhor compreensão da lição. E também seria até interessante você tentar providenciar um pão sem fermento e um pão com fermento para que eles possam estar fazendo a comparação. Aqui eu tenho as sementes de mostarda, foi bem fácil de encontrar. Eu encontrei em uma casa de produtos naturais, então certamente em qualquer casa de produtos naturais você vai encontrar. E eu paguei R$ 2,04 em um saquinho de 100 gramas. Então não sei se você vai conseguir visualizar, mas aqui eu tenho um saquinho que tem bastante sementes. E dessa forma a gente pode ter uma noção do tamanho da semente de mostarda, o quanto ela é pequenininha, muito pequena mesmo. Eu não tinha conhecimento dessa semente, nunca tinha visto pessoalmente, né? Então Deus compara ao reino de Deus a essa pequena semente, que é uma das menores. Ela é muito pequenininha mesmo. E depois ela cresce e se torna uma árvore tão grande que os passarinhos desejam fazer ninho em seus galhos. Também é interessante que, antes de tudo, você tente fazer alguma vendinha, alguma barraquinha, escrita Loja de Deus. E providenciar algumas frutas. Aqui eu tenho no cantinho algumas frutas, aqui são de verdade. Foi mais fácil de encontrar, mas se você tiver, pode ser também frutas de mentira, com as plaquinhas, né? Sabedoria, amor, salvação e assim por diante. A Loja de Deus vai ser uma dinâmica que eu vou estar falando daqui a pouquinho, né? Então você providenciou tudo isso, você vai fazer toda a sua organização da sala e os modelos de barraquinha eu vou estar disponibilizando também no nosso site, né? Que vai estar todo o material de apoio ali para você poder ver como pode fazer uma barraquinha. Eu acho bem interessante fazer uma barraquinha, porque quando o aluno entrar na sala, já vai gerar aquela curiosidade, né? Chama mais atenção. Então, providenciado isso, seus alunos vão entrar na sala e quando eles verem a barraquinha, eles vão ficar bem curiosos. O que será que é isso? O que é essas frutas? O que são esses dizeres? Então, você já pode começar logo com essa dinâmica da Loja de Deus, que é o seguinte. Você vai dizer que aqui você tem a Loja de Deus e que você tem algumas coisas aqui para que eles possam fazer seus pedidos, mas é tudo de graça. Então eles já vão ficar, é tudo de graça. Aí você pode pedir para que eles façam uma fila e cada um faça o seu pedido. Aí, por exemplo, eu quero 10 quilos de sabedoria, eu quero muito amor, eu quero salvação para toda a minha família. Eles vão fazer os seus pedidos e você vai dizer, então eu vou esperar todo mundo pedir e depois eu vou entregar os seus pedidos. Aí você pode pedir para que eles sentem ou para que eles fiquem um do ladinho do outro em pé, como você desejar. E na hora de entregar os pedidos, você vai entregar para eles um saquinho de sementes. Não precisa ser tantas sementes assim como tem aqui. Aqui eu tenho umas sementes de girassol, que eu também encontrei na casa de produtos naturais. E paguei R$ 2 por esse saquinho aqui. Então você vai dizer para eles que no reino de Deus, que na loja de Deus, a gente não trabalha com os frutos, mas sim com as sementes. Então, eles vão ficar bem curiosos agora para essa aula. E cada um vai ganhar o seu saquinho de sementes.
Essa dinâmica da loja de Deus, você pode estar ligando com uma próxima dinâmica que eu vou trazer, que se chama Lançando a Semente. Então, feita essa dinâmica, você pode começar a sua aula com uma oração e com toda a sua organização já, e depois fazer o que a lição sugere, né, a dinâmica para memorização. Ela diz o seguinte: escreva o versículo na lousa e repita-o várias vezes com a turma. Divida a turma em 4 grupos, cada grupo fica com uma parte do versículo. Apague o versículo e oriente a turma a fazer uma onda. O primeiro grupo fica de pé e eleva as mãos, recitando a primeira parte, de modo que não importa, e logo senta. Em seguida, o grupo ao lado se levanta e fala a segunda parte, nem o que planta, nem o que rega. Prossiga com os outros 2 grupos e recomece a onda mais rápido. Repita a onda várias vezes até que o versículo esteja decorado. Então, ela traz a explicação o seguinte: ensine aos alunos que o nosso papel é semear a palavra de Deus nos corações, mas é o Espírito Santo que fará a obra. Então, eles têm o papel de semear. Para isso, eu trouxe uma dinâmica que é a caixa do quem pode semear a palavra de Deus. Então, é interessante que você ainda não fale para eles que eles devem semear, porque essa dinâmica vai dar um clique neles. Então, feito toda essa organização, a questão do memorizando, você pode começar contando a história. Dizer que Jesus fez algumas comparações para que seus seguidores compreendessem melhor o funcionamento do reino de Deus. As parábolas eram histórias que Jesus contava na intenção de trazer algum ensinamento específico. E desta vez, ele utiliza o exemplo da semente, de mostarda e do fermento. Então, você vai explicando toda a história e vai chegar numa parte que está escrito o seguinte, aqui no Explorando as Escrituras da lição. Jesus comparou o reino de Deus com a semente de mostarda e com o fermento misturado à massa para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Assim como a semente de mostarda, o reino de Deus começou pequeno, com Jesus e poucos discípulos apenas, mas esse número cresceu assustadoramente. Mesmo em tempos de muita perseguição, quando os imperadores ordenavam a prisão e a morte dos servos de Deus, a igreja não parou de crescer. Então, a igreja não parou de crescer, o reino de Deus começou pequeno, com poucos discípulos com Jesus e cresceu muito. Então, você pode passar para eles essa caixa. Eu utilizei uma caixa de sapato, eu não pintei, não forrei, porque ela tá bonitinha assim. Só coloquei aqui um detalhezinho. E a pergunta: quem pode semear a palavra de Deus? Então, você vai contar toda a história da mostarda, pode mostrar para eles, né? Dá para cada um uma sementinha de mostarda. E depois você vai passar essa caixa, que tem a seguinte pergunta: quem pode semear a palavra de Deus? Então, você pode fazer um círculo com eles e pedir que eles não mostrem para o colega do lado e não falem o que tem dentro da caixa. Quando eles abrirem a caixa, eles vão ter uma pequena surpresa. Dentro da caixa, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, tem um espelho. Então, eles vão ver que eles podem semear a palavra de Deus. Então, é uma dinâmica bem interessante, bem legal, para trazer o entendimento deles, quem pode semear a palavra de Deus. Outra dinâmica também que eu trouxe, depois que você contar a história, ela é bem fácil, é uma brincadeira, na verdade. Essa aqui eu inventei, vamos ver se vai ficar legal. Essa dinâmica você pode utilizar uma placa de isopor e no meio você vai recortar fora um coração. Vai recortar e vai ficar um buraco. Atrás você pode colar um papel vermelho só para ficar o efeitinho vermelho do coração. Então aqui ele vai estar mais fundo. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar essa placa distante dos alunos e vai colocar eles num limite. Você pode dividir em 2 grupos. Lá no comecinho eu falei sobre a dinâmica da loja de Deus. Se você quiser, você pode estar distribuindo para eles, para alguns alunos saquinhos de feijão e para outros saquinhos de milho, já para essa brincadeira que se chama Lançando as Sementes.
Aí você vai dividir em duas turmas. Uma turma vai ter saquinho de feijão, por exemplo, e a outra turma vai ter saquinho de milho. Ao seu comando, todos devem jogar atrás da linha onde você vai estabelecer para eles, todos devem lançar as suas sementes, tentando acertar o alvo, que é o coração. Você vai dizer a eles antes que depois, quando você fizer a contagem de quantas sementinhas de feijão e quantas sementinhas de milho atingir o coração, você vai dizer que a partir dessa contagem você terá os vencedores. Então vamos supor que teve mais sementes de feijão. A equipe que tinha feijão vai achar que é a vencedora, porque teve mais sementes de feijão lançadas. Porém, você vai dizer o seguinte: a equipe de feijão é vencedora porque tem mais sementes de feijão que alcançaram o coração. Mas a equipe do milho também é vencedora, pois no reino de Deus o importante é lançar a semente. Então, todo mundo é vencedor. Todos devem lançar as sementes e algumas vão alcançar o coração, mas todos são vencedores quando lançam as suas sementes. Ensine aos seus alunos que as coisas simples para Deus são o início de grandes realizações. Diga que é um privilégio para nós servir a Deus e recebemos o nome de semeadores da palavra de Deus. Sabemos que é uma tarefa de grande responsabilidade, mas também é muito compensadora. A lição, ela traz também uma boa ideia, que é o seguinte: pense numa frase que resuma o ensinamento da aula. A sugestão que a lição traz é a seguinte frase: plante a semente e Deus dará o crescimento. Avise os alunos que terão um momento para descobrir a mensagem. Coloque na lousa traços correspondentes ao número de letras. Então vai ter ali os tracinhos, como se fosse aquela brincadeirinha da forca. Faça perguntas para recapitular a aula. Prepare antecipadamente uma lista de 15 ou mais perguntas. Divida a classe em 2 grupos e decida qual deles irá responder à primeira pergunta. Se o grupo acertar a resposta da questão, escolherá uma letra. Se errar, a oportunidade deve ser transferida para o outro grupo. Preencha todos os traços em que houver a letra escolhida. Alterne a vez entre os grupos para responder as perguntas. Ganhará o grupo que descobrir primeiro a mensagem. Explique aos seus alunos que o nosso dever é semear a palavra de Deus, mas Deus é quem dará o crescimento da mensagem no coração das pessoas. Então, essa é a boa ideia que a lição nos traz. Eu também trouxe aqui 2 sugestões de atividades. Bem, essas atividades elas podem ser feitas em grupos, duplas ou individualmente. A primeira delas, novamente eu usei o meu disco de isopor, mas você não precisa também utilizar um disco de isopor, pode estar fazendo só um círculo com cartolina. Essa pode ser feita em grupo, você pode pedir para que cada aluno do grupo desenhe a sua mão num papel colorido, numa cartolina, num papel cartão. Eles vão desenhar a sua mão e também vão fazer um círculo. O círculo você mesmo pode trazer para cada grupo, vai ser o nosso mundo, né? Então eles vão colar as mãos por trás assim do círculo, que representa o planeta Terra. Vai ter um coraçãozinho e aqui são sementes. Aqui eu utilizei as sementes de girassol. E a mãozinha aqui lançando as sementes no coração. E tem a seguinte frase: nós podemos mudar o mundo. É uma atividade bem legal de fazer, é bem simples. E essa atividade você pode depois estar colocando na sua sala, para que toda vez que eles entrem, eles possam ver essa mensagem. Que se eles lançarem a semente, eles podem mudar o mundo. E que então o papel deles é lançar a semente, é falar da palavra de Deus para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus professores, para a sua família, para todas as pessoas. Eles devem semear a palavra de Deus. A outra atividade, ela pode estar sendo feita individualmente, ou em dupla, ou em grupo também. Aqui, você vai precisar de uma folha A4, um papel verde, ou pode fazer numa folha A4 branca e depois pintar de verde, um marrom, e sementes.
Utilizei também as sementes de girassol, como veio bastante, usei bastante semente de girassol. Então, você vai fazer cinco mãos verdes e uma marronzinha que vai representar o tronco e as verdes a árvore, né? E aqui no meio vai estar o versículo. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Vai colar, então essas mãos vão formar a árvore. E embaixo você pode colar as sementes. E uma sugestão pode ser colar só uma sementinha de mostarda. Então, se você comprar a sementinha de mostarda, pode estar dando uma para cada aluno, para que eles possam ter a noção do quanto ela é pequena e o quão grande ela pode se transformar. Dá para fazer isso também. Aqui nas mãos, se quiser, você pode estar escrevendo com os seus alunos o que é importante para o nosso crescimento como cristão. E uma outra atividade também, que é bem interessante, é aquela do feijão no copinho. Ela é bem simples, mas é muito legal para que eles possam estar acompanhando o crescimento durante os dias. Você vai precisar de alguns feijões, algodão e um copinho descartável, um copinho de café descartável. Você vai molhar bem o algodão, colocar no fundo do copinho e o algodão no fundo e os feijões no algodão. E vai deixar em algum local bem iluminado. Vai deixar em algum local bem iluminado. Depois de uns 3 dias ele já começa a dar algum resultado. E sempre ir molhando um pouquinho, não encharcar, mas ir molhando um pouquinho. E assim eles vão poder estar acompanhando o crescimento. Vai chegar um tempo que ele vai crescer e ele já não vai poder mais ficar no copinho. Então dali você tira do copinho e planta o pezinho de feijão. É bem legal, eles provavelmente, alguns já devem ter feito até na sua escola, mas é muito interessante para eles estarem vendo a semente, depois ela crescendo, o que ela pode gerar. E eles tendo esse cuidado, cuidando, porque também devemos ser assim, né? A gente lança a semente, mas também é interessante que a gente cuide, né? Para que essa semente possa germinar, para que ela possa crescer, dar frutos. Então, tudo isso também vem do nosso cuidado, tá acompanhando, tá semeando, tá regando e assim por diante. Uma dinâmica para ir finalizando também, você pode pegar algumas sementes, aqui de novo eu com as minhas sementes de girassol, pode estar colocando num copinho descartável, essas sementes e pedir para que eles fiquem em 2 filas. Você vai estar no meio e eles vão ficar em 2 filas virados de frente para você. Você vai dizer que vai jogar essas sementes e que elas representam o nosso mundo, as pessoas do mundo. E você vai jogar elas, né? Eu não vou jogar agora aqui, senão vai dar uma bagunça. Mas você vai jogar elas e elas vão se espalhar. E eles devem tentar pegar as sementes no ar, o máximo que eles conseguirem de sementes. E depois você pode contar quem pegou mais sementes, né? E algumas vão ficar ali no chão. E você pode dizer o quanto ainda tem sementes no chão, o quanto o mundo está esperando por nós, o quanto o mundo espera que vocês semeiem, que vocês semeiem a palavra de Deus. E para finalizar, eu tenho aqui um cartaz de alvos de lançando sementes para a semana, que ele é de oração. A gente sabe que uma semente muito importante que a gente deve plantar é a nossa oração também, porque o reino de Deus necessita de muita oração. Se estamos firmes até hoje, estamos de pé até hoje, é por causa de oração de muitas pessoas por nós, é por causa das nossas orações também. Então aqui você pode estar fazendo esse cartaz para que incentivando também os seus alunos a orar, né? No domingo, oração de gratidão por todos os benefícios. Na segunda-feira, oração pelos amigos que não conhecem o amor de Deus. Terça-feira, orar pelos nossos missionários, porque eles precisam de muito das nossas orações. Quarta-feira, orar pelas famílias, porque o inimigo tem tentado atacar muito as nossas famílias. Então é muito importante orar pelas nossas famílias. Na quinta-feira, orar pelos irmãos da igreja. Sexta-feira, orar pela igreja e sua liderança. Sábado, orar pela saúde física, mental e espiritual de todos. E a gente vai ficando por aqui.
Eu trouxe algumas sugestões bem simples. Elas vão estar também no nosso material de apoio, disponível no site, que vai estar, se não estiver na descrição, vai aparecer no vídeo mesmo. Qualquer dúvida você pode estar me chamando. E eu espero que você possa aproveitar alguma dessas sugestões, lembrando que você não precisa fazer todas, porque o nosso tempo geralmente é curto e não dá tempo de fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Que você possa aproveitar muito bem essa aula. Ela também traz um crescimento muito grande para a gente. Com a semente de mostarda eu pude realmente entender a parábola, eu nunca tinha visto uma semente de mostarda. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o fim, que você tenha uma excelente e abençoada aula. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.